me lembro que eu entrevistei uma das escritoras de lá, a Natasha Magalhães, que é mais recente, mais nova. Ela tem um livro chamado Mãe, Conta-me uma História, e ela me dizia que ela queria muito evitar nas obras dela que houvesse assim aqueles heróis e heroínas europeus ou norte-americanos, mas que houvesse heróis e heroínas cabo-verdianos, cabo-verdianas, e que falasse do que se faz, do que se sente, do que se passa ali, né? Então, foi bem interessante, e eu até li algumas histórias de Mãe, Conta-me uma História. A história de Blimundo, né, do Leon Lopes, que é, na verdade, o mito fundador de Cabo Verde e tudo mais. A Marilene Pereira, que é uma brasileira que escreve lá, né, e ela tem uma Aventura na Cidade Velha, que é a história em quadrinhos, etc. E tal. Então, assim, eu vejo que lá você já tem uma produção interessante sobre literatura para crianças e jovens, e eu gostei muito de ouvir você ontem falando assim, por que será que a gente então não faz? E aí eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que La Boca Norte, que é aquela coleção de histórias que vem da oralidade, né? E que eu sei que o dia que eu vi lá já são 6 volumes, não é isso? De histórias que são histórias de lá e que são histórias a serem contadas. Eu queria muito ouvir você falando o seguinte, eu acho que é você mesmo, viu, Fátima, que vai inaugurar isso de trabalhar lá literatura para crianças e jovens, ou literatura infantil juvenil, não sei como é que vai chamar. Eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Então, eu acho que você está abrindo muitas boas portas. Temos mais quantas inscrições agora? Vou fechar. Primeiro, agradecer a todos a organização do espaço. E eu sou dos Açores, chama Macarronésia também, né? O Cabo Verde faz parte, sou também. E eu cheguei a meia, não sei se terá falado disso, mas eu tenho alguma curiosidade. Eu não sei nada sobre a literatura de Cabo Verde, mas sei muito sobre a música. E na música, quem sobressai muito mais são as mulheres, né? Maravilhosas, autoras cabo-verdianas que têm levado a cultura de Cabo Verde para o mundo todo. E a minha pergunta você mencionou acima de tudo homens e queria saber se é uma questão, por exemplo, do mercado, como a companheira falou, ou se realmente, se as mulheres estão escrevendo mesmo, ou se ainda há esse afastamento entre a escrita e as mulheres em Cabo Verde. Se também, durante o período colonial ainda, se havia algumas mulheres que faziam da escrita uma forma de combate anticolonial, porque, por exemplo, em Portugal o que aconteceu, acima de tudo, foram as trasmarias, por exemplo, das novas cartas portuguesas, que elas denunciaram tudo o que estava a passar nas colónias, por exemplo. Então, se as mulheres tiveram algum papel assim também. E a minha segunda pergunta, uma curiosidade, porque você falou do mito da Atlântida, e eu gostava de saber se o mito da Atlântida de Cabo Verde é o mesmo dos Açores. Então, se puder falar um pouco, é agradecido também. Obrigada. Obrigada pelas questões. Obrigada, professora Araci, por ter complementado com uma lista já tão grande de autores. Bom, vou responder uma por uma. Aparecida, obrigada. Eu não sei se estou a responder, se estarei a responder corretamente. Eu acho que sei porque é que ainda não se fez. Se me disser que eu compreendo ou que estou de acordo, aí já é outra coisa. Então, como você está a pedir para eu partilhar a minha experiência, é extremamente subjetivo e delicado aquilo que eu vou dizer a seguir. E que é o seguinte. Eu creio que o que acontece em Cabo Verde, em várias estruturas, é uma forma de funcionar que nem sempre nos favorece e que
quando você vem ao Brasil, você tem surpresas boas, mas também quando alguém que está dentro conta dos problemas, você também fica decepcionada com algumas coisas. Então, em Cabo Verde, o que acontece, eu estou a pensar mais concretamente no meio académico, nós funcionamos de uma forma muito de ilha. Acho que isso está quase que incrustado no nosso sangue, que depois na nossa prática diária isso se mostra. Eu vou só dar um exemplo. Às vezes você tem um colega que faz uma tese de doutoramento do princípio ao fim e você só sabe depois dele defender, porque faz questão de não dizer o tema, com quem está a fazer, quem é o orientador, você sabe que viaja. E eu costumo dizer, é vergonhoso, porque tem medo que alguém se aproprie, se tome. É uma coisa incrível. Então, quando você tem, por exemplo, nós estamos aqui a discutir num fórum aberto, não é? Alguém vai dizer, ei, a Fátima sugeriu fazer um centro de estudos africanos, olha que ousadia e tal. Ninguém quer fazer. Quando eu vou dizer, Aparecida, junta-te a mim, vamos... não tenho tempo, não posso. Entretanto, você está noutro projeto. Então, há aqui há uma maneira de funcionar que eu acho que é pouco aberta à valorização institucional. Em Cabo Verde, por exemplo, na Universidade de Cabo Verde, eu acho que nós temos alguns constrangimentos, sobretudo constrangimentos financeiros que decorrem de nós sermos uma universidade pública que tem um estatuto que não funciona, porque nós temos uma autonomia que não é uma autonomia, é uma autonomia que depende quase 100% da tutela, e a tutela, por sua vez, depende das orientações gerais do governo. Então, nós achamos que a questão da educação, e quando eu falo da educação, falo da história, da questão da língua, do ensino, etc. Ultimamente até tem tido algumas inovações. Ela só ganha quando elementos ou a cooperação, por exemplo, com o Brasil, nos permite fazer alguma coisa que há. Porque nós temos o modelo, ainda estamos muito dependentes do modelo europeu, que é um modelo com uma carga burocrática muito grande. Então, para você criar um centro, você tem que pôr em 2 folhas de papel, em não sei quantos parágrafos, em não sei quantos milhões, e esses milhões têm que ser distribuídos não sei em quantas colunas, etc. Quando, às vezes, eu digo, gente, nós podemos criar o centro na nossa cabeça e nas nossas atividades e no relatório final da atividade. Eu não preciso de ter um gabinete. Né? Aparece um despacho para eu ser coordenadora do projeto, sabe o que é que me perguntam? Qual é o teu gabinete? Não preciso de gabinete. O quê? Não vais exigir um gabinete? Não. Eu não tenho, a universidade não tem condições para me dar um gabinete. E o gabinete significa ar-condicionado, computador, verba, etc, etc. Então é muito complicado tomar essas iniciativas, porque às vezes você é considerada persona não grata. Né? Então, nós fazemos muito finca-pé para avançarmos, mas depois não temos essa capacidade. O segundo aspecto que eu acho que nos dificulta é que a universidade e o governo agora é que estão a investir muito na formação pós-graduada, não é? E isso leva tempo. Então nós temos poucos colegas disponíveis, sobretudo por questão em formação. Eu acredito que daqui a 2 ou 3 anos vamos ter uma leva de professores que volta formada nas áreas de História, Filosofia, Ciências Sociais. Eu sou a única doutora em Letras. E sabe quanto tempo eu levei para me formar? 15 anos. Sabe porquê? Porque a universidade dizia-me, ou você se desvincula e vai estudar, ou você fica aqui. Eu leciono a mesma disciplina há 20 anos e não tenho um colega que possa assegurar a disciplina para eu poder vir ao Brasil durante 6 meses. Eu quero fazer pós-doc, não, já fizeste doutoramento, agora tem que ir os outros. É só para ver como uma coisa funciona. Então,
somos uma universidade que, neste momento, está a querer estabilizar o seu corpo docente, e estabilizar o corpo docente também significa poder vir a contar com mais pessoas. Daí que tenhamos ficado muito contentes com a renovação do projeto, porque eu estou lá e já tenho mais, no meu departamento, ou no meu curso direto, já tenho mais 2 colegas, mas já estamos a prever a saída de mais 2, então vamos ficar uma equipa forte. Então esse é um aspecto. Depois, a questão da minha experiência, às vezes acho que isso... Eu antes não acreditava no destino, hoje já acredito um pouco nisso, porque não tenho grandes heranças e é muito esforço de fazer o trabalho por iniciativa própria que faz com que eu me interesse muito por essas questões. Eu não tenho formação em pedagogia, em didáticas, em metodologia. Eu fiz a área científica de base na universidade para ser teórica de literatura. Mas, entretanto, quando cheguei a Cabo Verde, fui-me envolvendo com pessoas de várias áreas. Então, essa questão do ensino dessas temáticas e do refletir sobre essas temáticas está um pouco nos interesses que eu acho que o país precisa. Então, o que é que acontece? Nós temos, eu há uns anos, antes de vir para o Brasil, eu tinha um programa de rádio que era um programa de mobilização para a leitura, motivação para a leitura. E eu discuti com várias pessoas questões que gostaria de colocar numa coisa chamada Plano Nacional de Leitura, que está lá no Ministério da Educação parado. Porquê? Que é o vosso Plano Nacional de B, né? Escola... Biblioteca na escola. Então, nós precisamos disso, porquê? Porque nós que trabalhamos com os alunos que chegam à universidade, percebemos que há um trabalho de base que precisa de ser feito e tem que ser feito a partir de um plano de leitura que tem a ver com a valorização não só das temáticas, mas também da identificação formal de obras que depois têm que fazer parte do programa de ensino. Por isso que há pouco eu dizia que não é a árvore que nós vamos virar para baixo, mas são os currícula, porque é preciso rever isso. Depois entramos num outro constrangimento que é, nós não temos, na maioria das vezes, não temos a prática de dar um seguimento às grandes às reformas estruturantes, não é? Revisão curricular, reforma curricular, que cada vez que muda um ministro, muda tudo. Então, ficamos nessa instabilidade. A questão da língua cabo-verdiana ou do ensino bilingue, na cabeça de quem pensa todos os dias, isso não cabe, porque nós não precisamos de 40 anos para decidir que queremos um ensino bilingue, não é? Nós precisamos de criar concretamente uma equipa de trabalho que faça uma proposta execuível e vamos fazer. Se ao fim de 5 anos ela não resultar, vamos partir para outra, mas ficar 40 anos a dizer quem acha se é o crioulo de Barlavento ou o crioulo de Sotavento não tem sentido. Mas eu, quando digo isso, dizem logo, tu nunca vais ter um cargo político, porque tu dizes umas coisas que não é politicamente incorreto. Eu disse, pois, mas precisa alguém dizer isso, não é? Então, eu acho que são estes constrangimentos que nós devíamos saber enfrentar de uma forma direta e concreta. E há países que estão dispostos a ajudar-nos e que nós devíamos poder ver isso. Mas também não ficarmos muito reféns. Eu acho que aquilo que você disse era aquilo que eu gostaria de ouvir. Nós temos que pensar na nossa realidade e adaptar aquilo que nós queremos às nossas necessidades. E não estar a importar um modelo brasileiro ou um modelo português ou francês, quando até há situações em que há provas concretas de que esse modelo não serviu. Eu estudei 22 anos em Portugal, portanto não tenho problema nenhum em dizer que a minha formação de base é portuguesa, mas também reconheço o quanto eu aprendi em 3 anos no Brasil. Então essa experiência pessoal acho que me ajuda muito, porque sou mais flexível do que muitos dos meus colegas.
a questão que a Marielle colocou, ela assistiu às nossas angústias enquanto professora, mas ela também, acho que ela foi capaz de perceber que nós temos, apesar, dentro da juventude da nossa universidade, nós temos alguns desafios a enfrentar na reformulação dos nossos programas, não é? Eu sou apologista de um ensino menos disciplinar e mais transdisciplinar. Até porque acho que no modelo da universidade que nós temos, que é uma universidade pequena, sairíamos a ganhar se eu pudesse ter, por exemplo, nas minhas aulas de literatura, um professor a dar um módulo sobre a racialização ou sobre a problemática do género, e eu ir à aula de ciências sociais levar os autores para enriquecer o estudo dos alunos. Mas isso, no modelo que existe em Cabo Verde, é muito complicado. O desafio que eu tenho, que eu partilhei com a professora Aracy, um deles é: eu vou fazer tudo para alargar o programa de mobilidade, ensinar com a língua, ler com a literatura, a todas as áreas de ciências sociais e humanas. E o desafio que eu não consegui trazer, porque eu gosto de trazer mais respostas concretas, é o do Departamento de Educação. Porque aí eles vão dizer: você surtou mesmo, você está doida. O que é que nós temos a ver com isso? Porquê? Porque é um núcleo que está muito fechado e que temos lá professores com muita capacidade que podem precisamente vir dialogar sobre as metodologias de ensino, as práticas, o que fazer. Quer dizer, eu acho que, agora saltando para responder à professora Aracy, eu acho que Cabo Verde ainda é um terreno virgem. Tem muita coisa que se pode fazer. Os colegas que estão aqui sabem, devem concordar com o que eu estou a dizer. Não se aposta nos jovens, que eu acho que é uma grande falha. Você tem gente que acumula cargos que já devia estar a apanhar sol e a descansar, para a juventude que está desempregada a trabalhar. Você tem iniciativas que são mal interpretadas, não é? Tudo o que é diferença, tudo o que é diversidade, tudo o que é minoria, é muito mal trabalhado, não é? Só para vocês verem, nós estamos estamos com uma sociedade multicultural, porque estamos agora, em vez de sermos países de emigração, estamos como país de imigração. E os africanos do continente são extremamente discriminados na sociedade cabo-verdiana. Não têm espaço. Não é? Então, quando você tem essa sociedade a aparecer, é porque você tem por detrás uma associação de defesa quando não é preciso isso. Não é? São pessoas que não têm acesso ao ensino formal, são pessoas que não têm acesso ao ensino superior, são pessoas que não têm acesso a uma integração plena, né? E acho que isso é mau para um país que tem uma história de passagem. Os europeus que passaram por Cabo Verde indo para a África que passou por Cabo Verde para ir para outros países. Então devíamos poder encarar isso. A literatura está cheia de exemplos. Mas você pergunta: quem é que lê? Há pouco as perguntas que foram aqui. Quem é que tem consciência de que precisa de ler? Então há muita coisa a ser feita. E eu acho que esse projeto de programa, é um projeto que tem muito a ganhar e a dar a Cabo Verde a possibilidade de estar mais na frente da reflexão, de estudos sobre essas questões que nos ligam e que podem reforçar os laços que nós temos. Eu não vivo muito a questão étnico-racial, não vivo e vivo porque faz parte de mim, não é?
eu sou aquilo que se dizia há pouco aqui na mesa. Eu sou a filha mais preta de um conjunto de irmãos brancos na minha casa. Então eu sou a mais preta. Então eu sofro racismo dentro da minha própria casa. Então eu digo aos meus irmãos, o que me vale é que eu leio, estudo e não levo isso na guerra, numa boa. Por quê? Porque os cabo-verdianos têm muito esse problema. Dizem que não são racistas, né? Mas se você for ler nas entrelinhas dos discursos, não precisa ir longe para perceber que esses problemas existem. Então, quando nós encontramos uma Marielle na sala de aula, quando encontramos alguém que quer trabalhar conosco, trabalhamos sem contar, sem pedir que nos paguem para isso. Acho que é isso que eu posso dizer. E obrigada por me ouvirem. Os Açores. Os Açores fazem parte de um grupo de estudos que nós temos dentro das literaturas africanas. Quando eu digo nós, eu é que coordeno esse grupo de estudos, que é a da questão da insularidade. Portanto, como eu faço estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. Os alunos que têm comigo literatura portuguesa, normalmente têm literatura africana. Então, quando eu trabalho a insularidade, eu vou buscar a literatura açoriana e vou cruzar com a literatura são-tomense e com a literatura cabo-verdiana, né? Pensando nessa questão da macaronésia e das características dessas literaturas, sempre procurando encontrar ali motivos para dar corpo ao tema da insularidade, que está muito presente nessas três literaturas. O mito esperitano, que também é conhecido na literatura cabo-verdiana como o mito da Atlântida, é aquele mito que possibilitou aos escritores, antes da claridade, reconfigurar a ideia de que Cabo Verde tem por origem a descoberta dos europeus, não é? Porque vai buscar o mito da existência do arquipélago muito antes da chegada dos portugueses, não é? Então não sei se é esse mito que está na literatura açoriana, mas é o chamado Jardim das Hespérides. Pedro Cardoso escreveu uma obra chamada O Jardim das Hespérides e as Esperitanas, onde ele vai defender, muito antes da claridade, né, que a identidade cabo-verdiana ela é anterior, quase que clássica, né? Ela é muito anterior à chegada dos europeus. Porquê? Acreditando nesse mito. Então, quando Pires Laranjeira periodiza o período esperitano, ele está a pensar precisamente no conjunto de produções de Pedro Cardoso, na altura, estamos a pensar no início, finais do século XIX e início do século XX, em que se vai recuperar essa ideia do mito para justificar, digamos assim, a necessidade de dos cabo-verdianos não estarem condicionados, entre aspas, ao cânone europeu. Então esse mito é um mito identitário que tem expressão na literatura. Mas se ler Pedro Cardoso vai perceber. Acho que já respondi. Eu falo muito. Excelente, falou menos do que todos nós gostaríamos, certamente, mas temos a limitação de tempo, então nós encerramos agora essa atividade, teremos um intervalo das 16 às 16h30, não é? A gente está um pouquinho só depois das 16 horas e retornaremos. A boca vai encerrar. A minha casa chama Marielle, a minha chama Voxtown, certo? Certo? Sim. Lotado, certo? Do pó de marca.
Bu pode marcar casamento, quinta casa. Bu pode marcar, bu pode marcar. Bu pode marcar casamento, que a mica tá casa. E a mãe já flaventa, já foi. Bavizinho flava, tarimento para sofá. Vizinhos tudo já tá ali pra boranceira. Deixa vi panela crescer, deixa-se mandioca. E a mãe já flaventa, não se que horas cá. E a mãe já flava pra tchona, guatalíndio. Manhãs menino, já cá prepara seus vestidos pra se vingar. Pra se vingar. A mim é estudante. A mim catei de novo. A mim catei. Mochila. A mim tem mochila. Ah, dinheiro você não mochila. Ah! É. Araci me deu dinheiro. E me deu a oportunidade de ter a experiência mais bonita da minha vida. Agora, um dia vai, estuda. História. África. Brasil. Calverde. Cadê Calverde? Cadê? Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Cadê negro? Cadê? A micra estuda. Mas cadê? É uma dor antiga. Eu choro. Às vezes, eu nem sei porquê. Eu tenho a impressão de chorar um choro antigo. Um choro de séculos. Talvez sejam lágrimas de minha bisavó. As que minha avó, as que minha mãe chorou em criança, quando nem sabia da dor do seu silêncio, do seu viver. Talvez sejam as lágrimas do meu avô, aquele rio que correu à noitinha, de águas turvas e ardentes, de chicotadas doentes. Eu choro, mas eu nem sei porquê. Essa expiação. Eu choro sem saber se choro por meu bisavô, por minha avó, por minha mãe. Esse é um poema de Yolanda Morazo, poeta cabo-verdiana. A minha estudante, a me passa em intercâmbio, mas existe uma meritocracia. Essa história é muito difícil de contar. Vi mães separadas de filha, querendo para Angola viajar, querendo ir para São Tomé, desembarcar, onde os pais foram injuriados a mar e a terra. Eu sou estudante. O estudante também é abençoado pelo destino. Então, a mim tem café e donete. Apanhar as come. E é isso aí. Né, pai?